Então, essa semana nós tivemos a trágica cena da Greta, fazendo aquela sacanagem, no mínimo, né, que a gente pode dizer sobre isso, lá nos canais de Veneza. Provavelmente vocês viram, né, essa daqui ficou bem famosa, essa ofensa, né, que ela fez a Veneza, porque na verdade é isso, foram protestar, mas só conseguiram, fazer imagem de palhaços aí. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, o quanto essas pessoas, a Greta e as pessoas que estavam junto com ela, estavam erradas em fazer isso e demonstram o mínimo de conhecimento histórico e, obviamente, também quais são os resultados práticos desse tipo de ação que parece mais mídia do que efetivamente algo que irá render algum resultado. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que deseja apoiar o canal Lengua Mari, é importante também o seu apoio, então você pode tornar-se membro com conteúdo exclusivo. Essa semana pegou todo mundo de choque, eu talvez não, porque eles sempre acabam aprontando essas coisas assim, meio sem pé nem cabeça, e a Greta foi, que já sempre foi um pouco meio louquinha, né, digamos assim, aí demonstrou um pouco mais da sua loucura e dessas pessoas que tomam o ecologismo, o ambientalismo como uma religião, verdadeiramente como uma religião. São pessoas que abandonam, enfim, às vezes se consideram ateus, abandonam as religiões ou abandonam a religião verdadeira. No caso dela, é óbvio, né? Do país que ela vem, é um país que teve uma tradição cristã, então preferem, né, abandonar ali o cristianismo para ter, então, o ecologismo que não passa de uma outra religião, né? Com causa, com motivo, com seus próprios deuses, enfim. Então, foi lamentável essa cena, por quê? Porque vocês devem ter visto tudo, né, que ela fez ali, a porcaria que eles fizeram nos canais de Veneza, tingiram os canais de Veneza lá com corante, se não me engano, né? Ficou verde os canais, e claro que ela e a sua turma teve uma punição devida, que eles não vão mais poder entrar ali em Veneza, e provavelmente eles foram também multados e, digamos, condenados, enfim, não de uma forma em meter ninguém na cadeia, mas provavelmente com essas penas de multa e também de nunca mais poderem entrar em Veneza. Nunca mais eu não sei, talvez nunca mais é muito, né? Mas por algum tempo aí determinado, nunca mais aí vão poder pôr os pés em Veneza. Isso foi certo ou foi errado? Bem, segundo a minha opinião, foi certo, né? Porque ela já desconhece tingir os canais de Veneza para fazer um protesto ambientalista é uma coisa mais estúpida, né? É a coisa mais estúpida que eu já vi. Veneza nasce no meio de um pântano. Então, ainda já na Idade Média, os canais de Veneza eram muito sujos. Hoje, os canais de Veneza são limpíssimos, perto do que era os originais canais de Veneza. A Veneza é construída naquele pântano, né? E aí ela vai tomando a forma e ganhando a importância que tem, e se tornando a Sereníssima República de Veneza, como nós sabemos. Contudo, por ser uma área, um pântano, havia muita insalubridade, uma área que não era sã, digamos assim, e muito pela ação do homem, a ação dos vênetos, enfim, que estavam ali, esses canais começaram a ficar um pouco menos degradados. Então, era uma coisa podre, né? Porque serviu durante muito tempo, lá na Idade Média, como esgoto, as pessoas despejavam coisas ali, e sem contar que, naturalmente, já era um lugar onde animais morriam, né? Tinha bastante coisa podre ali naquelas águas, e tinha um cheiro horrendo, não que hoje o cheiro seja bom, né? Mas tinha um cheiro horrendo e muitas pessoas ficavam doentes por conta disso. Então, quando a Sereníssima, né, começou a tomar corpo, eles perceberam que não dava para conviver com aquele negócio ali, né? É, que era basicamente um esgoto a céu aberto, né? Isso existia em vários lugares da Europa também, e ainda hoje existe no Brasil e em vários outros lugares da América Latina. Não vamos achar que nós somos superiores, né? Porque os nossos governos são um lixo. Pelo menos lá acontecia na Idade Média, hoje não acontece mais, hoje acontece aqui, e sendo que a arrecadação é bem grande também, mas vamos deixar assim. Então, o que começou a acontecer? Eles utilizaram técnicas e estratégias para escoar,
melhor essa água aí, né, para ir para as marés, enfim, e tiveram outras coisas ali que são detalhes mais técnicos, técnicos, enfim, não tão técnicos como os dos dias de hoje, mas também são detalhes técnicos que a Sereníssima República de Veneza, o governo, implementou para livrar as pessoas das doenças, porque as pessoas ficavam doentes, do mau cheiro, né? Esse tipo de coisas indevidas, né? Porque as pessoas moram e moravam, uma vez mais ainda, né? Porque hoje em dia já praticamente não existem mais venezianos morando em Veneza, a não ser turistas e estrangeiros, mas naquela época da Sereníssima República de Veneza, praticamente a cidade era toda dos venezianos, né? E, enfim, existiam outras pessoas, geralmente pessoas também de outras partes da Europa e vênetos, mas a grande maioria eram os venezianos, e então se começou a fazer esse tratamento. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se fosse realmente pelo estado original das coisas, aqueles canais de Veneza ali estariam bem piores, né? Talvez, claro, não tão piores como a ação que as pessoas fizeram se instalar ali, jogando lixo ali, mas também não era um lugar adequado para se habitar, tanto que foi um refúgio, né? Foi a última esperança daquelas pessoas que saíram de Pádua, que saíram de Oderos, ou lá em Treviso, saíram de vários outros lugares ali, do Vêneto, que não queriam ficar sob o jugo dos longobardos, né, dos lombardos. Então eles não queriam e procuraram um lugar que fosse de difícil acesso, um lugar que jamais ninguém pensaria em tomar posse, como era Veneza, né, que não era ainda Veneza, que depois se transforma em Altinum, né, que hoje, se não me engano, é Quarto d'Altino. Era aquela região, Veneza ainda fica lá na província de Veneza, né, esse Quarto d'Altino, mas é um pouco mais afastada. Veneza começa de fato ali, e aí depois é que o centro, né, enfim, Veneza, a cidade que a gente conhece, ela se forma onde de fato é hoje. Porém, era um lugar que ninguém queria, ficou assim, era só um lugar de extração de sal e para ir lá para morrer. Então, justamente porque era insalubre. Então, as pessoas, né, os vênetos, quando obrigaram alguns, né, alguns que não queriam ficar sob o jugo dos lombardos, pagãos, enfim, eles se mudaram para lá e começaram, enfim, né, devagar, dar um jeito, limpar aquilo, fazer um lugar habitável e, com o passar do tempo, então se torna a Veneza que nós conhecemos hoje. Se fosse pela natureza, que o lugar continuaria ainda um lixo, a água seria ainda um lixo, mas hoje existe ali. Então é preciso entender que o humano também faz parte do mundo, o humano também é natureza, ele está na natureza, essa ideia boba, idiota, que o humano tem que morrer para deixar o mundo em paz. Né? Isso aqui é a ideia mais idiota que existe da Greta e os seus amigos, e ao invés de ela ir lá e contribuir de fato, com os problemas, então, dos lugares, como os problemas de Veneza, que tem problemas, né? Então vai lá e faz mais uma palhaçada. Isso aqui foi palhaçada, realmente tem que deixar esse tipo de pessoa de fora, né? Porque nos lugares onde realmente precisa pegar firme nessa questão ambiental, então, que é a religião deles, né? Ecologismo. Então, esses lugares aí, eles nem abrem os olhos, né? Eles não vão para os fins de mundo, né? Que a gente tem no Brasil, que a gente tem na África, que a gente tem em vários outros lugares, a China também, que polui bastante. Esses lugares não vão. Eles só vão para encher o saco lá na Europa, onde eles ficam assim com um hotelzinho aqui, tomando spritz ali, passeando e tal. Aí ali é bom de protestar. Agora, vir aí para os infernos, eles não vêm. Pura hipocrisia dessa gente. Bom, deixa aqui nos comentários se você concorda com isso ou discorda, você pode discordar, não tem nenhum problema. A minha religião não é ecologia, apesar de eu sei a importância que tem, né? Eu tenho que respeitar o fato de a gente também não ficar, né? É aquilo que a gente sabe, né? Jogando lixo para lá, para cá e para lá, poluindo e tal, mas não chega a nível de ser uma religião que cega, né? Aquela coisa estúpida
que, querendo ou não, foi impulsionado por esse certo cientificismo que existe nos dias de hoje, que qualquer ignorância tem como base alguma ciência estúpida que inventaram e que não é comprovada. Enfim, é só um grupo de gente ali de pares que diz é isso, é isso, é isso, e todo mundo tem que engolir certas bobagens aí. Então, me deixa aí nos comentários o que você acha. Se você tem origem vêneta, eu te faço um convite especial nesse final de semana, do dia 29 e 30, sábado e domingo, nós temos a nossa imersão em História Vêneta, história da cultura, enfim, da história vêneta e da língua vêneta. É importante que você faça parte, afinal, vêneto que não conhece a sua história, que não conhece a sua língua, não é vêneto, e aí não adianta você querer reconhecer a sua cidadania e ser só mais um peso morto que vai para lá para encher o saco ou que fica aqui enchendo o nosso saco com, enfim, né, italianismos do Estado, enfim, tarantela, esse tipo de coisa que não tem nada a ver com a cultura vêneta. Pode ser do pessoal lá do Sul, ok, tudo bem, mas agora conosco, que somos vênetos, a coisa já é um pouco diferente e você precisa conhecer isso também. Então, te convido para fazer parte. Tem o custo de R$ 39,90, só R$ 39,90 para você ter essa baita dessa imersão, tá? Sábado e domingo comigo, nós vamos fazer, vou passar um material muito rico para vocês de pesquisas. Não adianta, muitas pessoas às vezes entro em contato, onde é que eu posso arranjar, saber mais sobre isso, saber mais sobre aquilo? Olha, só comprando livro, vocês vão gastar muito mais do que R$ 39,90 para importar um livro da Europa, tá? Vocês vão pagar o euro, vão pagar também as taxas e vão ter que saber ler ou, enfim, italiano ou inglês. Então, olha, deixa de ser imbecil, mão de vaca, porque vai lá e gasta com outras coisas que são desnecessárias. Tem muita gente que gasta com bebida para se embebedar, para isso, aquilo, mas não gasta R$ 1 para aprender sobre as suas próprias origens, a sua cultura. Aí depois se reclama quando tem limitação da cidadania. Ok, beleza, devemos reclamar, mas devemos ter razão também acima de tudo, devemos ser, digamos, irrepreendíveis, porque a crítica foi essa, né, do Tajani. Os caras não sabem porcaria nenhuma. Tudo bem, é direito de sangue, mas nós também temos que fazer a nossa parte para esfregar na cara deles, tá? Então não adianta. Isso eu falo desde o início do canal. Ninguém, né, ninguém não, mas muitas pessoas não querem nem dar importância para isso. Então, muitas pessoas que são assim, talvez não sei se realmente merecem ter um reconhecimento, tá bom? Então fica com vocês, me deixem nos comentários. Vocês sabem que se vocês querem, né, enfim, encaminhar o reconhecimento de vocês, então eu indico para você, né, para você que tem esse aprofundamento, eu realmente indico encaminhar o reconhecimento, porque é esse tipo de pessoas que a Itália está precisando. Se é um pangaré qualquer aí, um analfabeto, aí a Itália não está precisando disso aí, tá? Principalmente a região do Vêneto. Daí você pode ir para qualquer outro lugar. Mas principalmente os vênetos estão precisando de pessoas que de fato entendem da própria cultura, que não chamam a própria língua, que é a língua vêneta, de dialeto. Quem fala que o vêneto é dialeto comigo, cara, nem respondo mais, tá bom? Então já comprou inimizade comigo. Então, eu indico a Alma Cidadania. Entre em contato com a Alma Cidadania, mas diz que fui eu que indiquei o canal Lenguamare, senão você não ganha desconto, tá bom? Então, muitas pessoas chegam lá e tal, eu quero a minha cidadania, isso, aquilo, quero reconhecer a cidadania, mas não fala do Lenguamare e não leva desconto, né? Porque não é automático. Muito bem? Então, mais uma vez, te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilha esse conteúdo com quem realmente se interessa. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.